Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou fazer uma das 3 dúvidas do Silvano Santiago que ele me mandou de equação diferencial ordinária. Essa aqui, ô Silvano, é a mais fácil, então eu vou começar por ela, que é a sua terceira questão. Ela simplesmente dá uma função e pergunta se essa função é resposta para a equação diferencial ordinária que ela dá logo abaixo. Então, basta, toda vez que eu tenho uma equação e se ele me pergunta se a solução daquela equação, por exemplo, eu tenho uma equação, sei lá, de segundo grau, e ele me pergunta se o número 2 é a solução daquela equação. O que eu tenho que fazer, Silvano? Substituir o 2 no lugar do x e ver se eu encontro uma verdade matemática. Então, por exemplo, se tiver escrito igual a zero no final, antes do igual tem que estar zero também, porque aí eu tenho zero igual a zero. Né? Ou seja, eu tenho que chegar, igual aqui na nossa aqui, está escrito igual a zero. Então, essa parte aqui tem que ser zero. É exatamente isso que eu vou fazer. Substituir a função dentro da minha equação diferencial ordinária. Se eu achar zero, quer dizer que sim, é a resposta da minha equação, tá? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Eu tenho que pensar o seguinte, a equação diferencial ordinária, essa aqui que você mandou, é uma equação de segunda ordem. Ó, tem aqui, ó, d round ao quadrado y sobre d round x ao quadrado, ou seja, uma equação de segunda ordem, tá? Então, o que eu vou substituir aqui? É a própria função? Não, é a derivada segunda desta função, tá? Aqui é a derivada primeira da função. E esse y aqui é simplesmente substituir a função. Então, antes de começar a substituir, Silvano, eu preciso fazer a derivada primeira e a derivada segunda. Então, eu vou fazer aqui num rascunho e fazer essas duas derivadas antes de começar a substituir, tá? Então, vamos lá. Primeiro, derivada primeira. A função está aqui. Ela é C1 vezes E elevado a x, mais C2 vezes E elevado a menos 2x. Bom, então, não precisa chamar de f de x, né? Podemos chamar de y. Então, ó, a nossa função é constante 1 vezes E elevado a x, mais constante 2 vezes E elevado a menos 2x. Então, essa é a nossa função. Vamos fazer a derivada primeira desta função. Então, derivada primeira, vou colocar aqui y', mas é a mesma coisa que colocar dy sobre dx, tá? É a mesma, outra nomenclatura, mas estou falando da mesma coisa. Bom, como que a gente faz a derivada de C1 vezes E elevado a x, ô Silvano? Deixa eu lembrar seu nome aqui, é Silvano, não é Silviano, Silvano. É o seguinte, a constante multiplicada com alguma função, ela se mantém. A constante sozinha, a derivada da constante é zero. Mas aqui, como C1 está junto da função E, então ele se mantém. E a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Então, vai se manter a constante e a derivada de E elevado a x é o mesmo E elevado a x. Então, a derivada dessa primeira parte não se altera. É C1 vezes E elevado a x. Ok? Vamos para a segunda parte agora. A segunda parte, eu já tenho ali que fazer a regra da cadeia das derivadas, que é o quê? A derivada da função exponencial, né, da função E, é simplesmente E elevado a x, eu elevado a x. Agora, na hora que eu percebo que aqui não é simplesmente elevado a x, eu tenho que fazer o quê? Repito a função, então nesse caso aqui a derivada vai ser E elevado a menos 2x, eu repito ela com o mesmo expoente e faço vezes a derivada deste expoente. Então, eu vou ter aqui, ó, como que vai ser isso? O C2 mantém e o E elevado a menos 2x se mantém. Só o que vai alterar é o quê? Vezes a derivada deste expoente. Derivada de menos 2x é o quê, Silvano? Menos 2. Exatamente. Então, a nossa derivada primeira, só dando uma arrumadinha, vai ser constante 1 vezes E elevado a x, e aqui menos 2 vezes a constante 2 vezes E elevado a menos 2x. Então, tá aqui a nossa derivada primeira. Então, nós já temos a função, que tá aqui, e a derivada primeira. E eu preciso também, ó, da derivada segunda para substituir, tá? Então, vamos lá. Derivada segunda, vou fazer para cá para depois fazer aqui embaixo. A derivada segunda simplesmente vai ser
pegar a derivada primeira e derivar de novo. Então, fiz aqui 2 risquinhos, mas é a mesma nomenclatura aqui. Então, mesma ideia. Derivada de C1 vezes E elevado a x. Como eu já falei, vai ser C1 vezes E elevado a x. Não se altera, ok? Derivada do E é o próprio E. Constante multiplicada se mantém. Agora aqui, ó. Eu tenho menos 2C2 de constante. Ela se mantém. Menos 2C2. E faço a derivada de E elevado a menos 2x. A derivada do E é sempre repetir o E. Então, E elevado a menos 2x. E vezes, como eu disse aqui na regra da cadeia, vezes a derivada deste expoente, que não é só x. Então, vezes menos 2. Então, arrumando aqui, a nossa derivada segunda vai ser constante 1 vezes E elevado a x. Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2, então mais 4. Constante 2 vezes E elevado a menos 2x. Então, Silvano, está aqui a derivada segunda da nossa função. Então, para a gente ver se essa função é resposta dessa EDO, eu vou substituir exatamente isso daqui agora na função exponencial. Então, a função exponencial está assim. Derivada segunda, é isso que eu tenho que entender. Então, ó, derivada segunda, vou colocar com y com 2 risquinhos. Mais a derivada primeira, menos 2 vezes a função, tem que ser igual a 0. Então, se isso estiver certo, Silvano, o que eu vou fazer? Nós vamos substituir aqui agora essas 3 ideias e eu tenho que resultar em 0. Se não resultar em 0, quer dizer que não é solução da EDO. Então, vamos lá. Então, primeiro derivada segunda, acabei de fazer aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, vai ser C1 vezes E elevado a x, mais 4 vezes C1 vezes E elevado a menos 2x. Então, substituir, ó, a derivada segunda. Agora, mais a derivada primeira. Então, mais, ó, a derivada primeira tá aqui. C1 vezes E elevado a x, menos 2C2 vezes E elevado a menos 2x. Para terminar, menos 2 vezes a função igual a 0. Então, menos 2 vezes a função. Quem é a minha função? Tá aqui, ó. C1 vezes E elevado a x, mais C2 vezes E elevado a menos 2x. E isso vai dar 0. Então, vamos lá, Silvano. Olha só que vai dar certinho. Aqui, ó, o C1, eu tenho C1 vezes E elevado a x, mais 1C1 vezes E elevado a x, ou seja, eu tenho aqui nessa parte 2C1 vezes E elevado a x, e aqui depois do parênteses eu tenho menos 2 vezes C1 vezes E elevado a x, ou seja, né, menos 2C1 vezes E elevado a x. 2C1 menos 2C1, corta, né? Se anulam. Olha a parte do C2 agora. Eu tenho aqui 4, perdão, aqui é C2, ó. Deixa eu ver se eu coloquei errado, aqui é C2. Ó, 4, C2 vezes E elevado a menos 2x, menos 2C2 vezes E elevado a menos 2x. Então, eu tenho 4 menos 2. Então, isso dá 2C2 vezes E elevado a menos 2x. E para cá, ó, eu tenho aqui, ó, novamente, ó, menos 2, que multiplica C2 vezes E elevado a menos 2x. Então, isso é 2C2 vezes E elevado a menos 2x. E aí, 2 menos 2, novamente, ó, Silvano, olha, 0. Não sobrou nada desse lado, né? 0 igual a 0. Eu cheguei em uma verdade matemática, ou seja, significa que sim, esta função, ela é a resposta desta equação diferencial ordinária para qualquer constante, né? Esse C1 e C2 podem ser quaisquer valores, que isso é indiferente, tá ok? Então, essa é a sua primeira questão, em seguida vem as próximas, tá ok? Beijo, Silvano.